Olha, aleluia, eu consegui, porque enfim estou aqui com ela, Flávia Vascon, minha amiga, minha linda, consteladora. Amiga, para não falar nada errado, muitos de vocês conhecem a Flávia Vascon, né? O que você pratica hoje em Ourinhos é a constelação familiar. Então conta para quem está nos assistindo. Quem é você, minha amiga? Quem é a Flávia? Quem é a Flávia? É difícil essa pergunta, né? Porque a gente tá sempre inconstante quando fala gente, né? Se considerar que tem muitos dentro de mim, né? Muitos que vieram antes, a Flávia é uma buscadora. Tô sempre em constante evolução, sempre buscando aprender, me trabalhar para poder realmente compartilhar algo bom com as pessoas, né? Então, sou formada em Direito, pós-graduada em Direito, agora atuo faz 5 anos na área das terapias, né? Sempre tive esse chamado, mas o chamado veio de uma situação ímpar na minha vida, onde realmente me trouxe para olhar para as minhas questões. E fiz já 2 formações em constelação familiar, uma delas com a Hellinger Schule, né? Que é a fonte, né, do conhecimento sistêmico. O que mais? Estou fazendo pós-graduação em Direito Sistêmico. Agora as constelações, elas pouco a pouco estão adentrando no judiciário e eu sinto um chamado para esse lado também. O meu movimento, na verdade, começou com a respiração de renascimento, que ela atua num processo realmente de limpeza do subconsciente, é uma ferramenta incrível e junto com a constelação familiar, realmente são abordagens que para mim fazem a diferença e eu senti naquele momento o chamado de compartilhar isso com quem estivesse aberto, né? Então, tô aqui. Continuo buscando, continuo fazendo muitos cursos, não tenho a mínima vontade de parar com isso. Quero ter 90 anos e estar lá fazendo cursos, porque a gente sempre tem muito que aprender. Vocês vão entender um pouco o que é a constelação familiar. E a Flávia é coautora de um livro. Gente, essa cidade está maravilhosa, de mulheres empoderadas, como a nossa querida Catiane também, né, minha amiga? Você é exatamente parceiríssima da Flávia Vascon, que também é coautora, e você agora nos deu esse prazer de ser coautora de qual livro mesmo, minha amiga? Chama-se Life Design. E é junto com o Mário Meirelles, e tem mais quantos coautores juntos? São 12 coautores, 12 especialistas em cada área da nossa vida, então eles vão trazer muito conhecimento, todos nós, na verdade, né? Para que realmente a gente possa se desenvolver em várias áreas da vida ali. É um livro sobre a roda da vida. Flávia, eu sei que tem gente que tá ali do outro lado falando, meu Pai eterno, o que é tudo isso? Explica pra gente. O que é a constelação familiar? É, na verdade, uma experiência, né? É uma experiência para dentro de nós e ela foi fundada, né? Os princípios da constelação fundados por um alemão, ex-padre, filósofo chamado Bert Hellinger. Então, ele nos abrilhantou, né, com 3 leis que ele denominou como ordens do amor ou ordens da vida. E essas 3 leis, elas regulam todos os tipos de relacionamento, todos os relacionamentos. Então, na verdade, os nossos relacionamentos, os nossos destinos, o nosso destino, na verdade, eles estão profundamente conectados, né, com essas 3 leis, com a obediência, com a observação dessas 3 leis. Então, se a gente realmente tiver consciência dessas 3 leis, se a gente realmente colocar em prática, a nossa vida flui com mais liberdade. Muitas pessoas perguntam por que fazer uma constelação familiar ou conhecer a constelação familiar, para que a gente possa ser nós mesmos. Porque muitas vezes a gente está vivendo o destino de uma outra pessoa de forma inconsciente, de um ancestral que foi excluído. A gente muitas vezes
pode repetir dores que ainda não foram curadas dentro do nosso sistema familiar. Então, tudo isso vai se repetindo até que alguém possa olhar para isso, incluir essa história, honrar essa história, no sentido de respeitar realmente o passado, para poder viver a própria vida. Então, quando nós falamos de constelação familiar, nós falamos das ordens do amor. E são 3, né? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Você quer que eu fale um pouquinho? Pode explicar todas elas, porque quando eu cheguei aqui com a Flávia, gente, que alguns meses, foi no meio, acho que depois do meio do ano passado, né? É mais ou menos isso. Eu vim porque eu estava perdidaça na minha vida, né? Eu não sabia o que eu queria, porque estava com muitos porquês. O sistema familiar que você fala são as pessoas de sangue nosso? Ou o sistema familiar faz parte também ex-marido, ex-sogra, ex-cunhados? Eles fazem parte do nosso sistema familiar também? Isso é uma dúvida minha, viu? Fazem. E, inclusive, na sistêmica não existe existe parceiro anterior. Então, os nossos parceiros anteriores, eles fazem parte do nosso sistema. Os parceiros anteriores dos nossos pais também. Então, vou dar um exemplo de dinâmica. O que não necessariamente é algo que... como que eu vou explicar? É algo que vai acontecer, tá? Então, nada aqui é rígido, cada caso é um caso. Mas, geralmente, isso acontece. Então, por exemplo, meu pai, minha mãe teve algum namorado. E aí, de alguma forma, esse parceiro ou essa parceira não foi respeitado, não foi honrado. Pode ser agora que o filho dessa relação, dessa próxima relação, ele fique conectado inconscientemente com o parceiro anterior da minha mãe ou do meu pai. E aí ele começa a ter comportamentos aqui. Pode ser raiva, dificuldade de se relacionar com o pai ou com a mãe, justamente para mostrar que o parceiro anterior ou do meu pai ou da minha mãe não foi honrado e que ele precisa ser olhado. Então, aquilo que não é resolvido numa geração, passa para a próxima geração. O maior trabalho que os pais podem fazer é realmente se trabalhar para que os filhos possam estar cada vez mais neles. Acredito que esse seja o caminho, né? Porque o que a criança traz no comportamento, o que a criança movimenta ali como alguma dificuldade, na maioria das vezes está relacionado com o que os pais não estão olhando, algo da relação deles, algo da relação deles com os próprios pais, com o próprio sistema familiar. Então, quando a gente fala de pertencimento, significa que essa consciência coletiva que nos rege, né, essa alma familiar, ela não permite exclusão sob hipótese alguma. Então, qualquer pessoa que tenha sido julgada, excluída, criticada, né, que de alguma forma tenha tido qualquer tipo de comportamento e a gente esqueceu dessa pessoa, ela volta, o comportamento dela, o destino dela volta para uma próxima geração, porque por amor, algum descendente vai trazer para essa geração aquilo que foi excluído numa geração passada. E tudo isso acontece por conta de um amor que na sistêmica é conhecido como o amor cego, que é o amor da criança, que muitas vezes, então, eu carrego o fardo, mesmo que isso vá contra a minha vida, mesmo que eu vá adoecer, mas eu carrego esse fardo. Então, as exclusões, elas geram emaranhamentos. Muitas vezes uma doença, ela representa um ancestral excluído. E o próprio Bert Hellinger, ele fala do câncer, né? Que, claro, cada caso é um caso, né? Mas muitas vezes ele está ligado com a dificuldade da pessoa de olhar e honrar um dos pais, né? E isso, de alguma forma, traz essa dinâmica, né? Esse emaranhamento. Então, a doença, ela representa aquele pai ou aquela mãe excluído. Então, a pessoa precisa olhar, né? É a lição de casa da alma dela. E para que seja dissolvido, para que realmente possa ter consciência ali e cura. Nós vamos começar agora falando do Life Design. Que livro é esse, amiga?
Bom, é um livro que fala sobre as áreas da vida, né? Sobre a roda da vida. Então, quem tiver interesse em evoluir na área de finanças, tem um especialista ali que vai falar sobre finanças, tem também um especialista ali falando sobre espiritualidade, diversão, né? Então, é um livro que vai abordar todas as áreas da nossa vida, para que realmente a gente possa ali perceber, bom, onde que eu estou colocando menos o meu foco e onde eu preciso evoluir. Qual área da vida eu preciso realmente olhar, né? E a minha parte, né, eu falo ali nesse livro sobre a constelação familiar, sobre relacionamentos familiares, que na verdade esses relacionamentos com o nosso sistema familiar atuam em todas as áreas da nossa vida, mas de uma forma bem simples, né? Numa linguagem bem simples, bem jovem. Eu quis, né, trazer algo especial, né? A constelação, ela é realmente bem profunda, mas é um livro para iniciantes e ao mesmo tempo com vários exercícios ali para que as pessoas também possam olhar para dentro, possam de alguma forma movimentar a cura. Informação, ela já traz consciência e já é poder, né? Poder não no sentido egóico, mas poder interno mesmo. Então, o meu objetivo é compartilhar no livro, compartilhar tudo que eu tenho praticado e colhido. Eu tenho professores maravilhosos, né? E aprendo muito. E ali nesse livro tem tudo sobre relacionamentos familiares, relacionamento afetivo, profissão, dinheiro, enfim, de uma forma bem jovem mesmo, alegre, falo besteira ali, mas besteira de uma forma gostosa da gente olhar e falar assim, bom, ela tá falando comigo, Quem idealizou esse livro, Flávia? Foi o Mário Meirelles, né? Ele que me convidou, assim como convidou os outros 11 especialistas, né? E ele, né, é um cara de visão, ele já tem outros livros, né, publicados, ele é coach em São Paulo, e daí surgiu, né, esse convite e eu falei, uau, né, será que eu estou preparada para tudo isso? Porque é uma grande responsabilidade, né, e tudo eu gosto de fazer da melhor maneira possível, né, claro, todos nós cada um de nós com os nossos limites e as nossas possibilidades, né. Então, com muita humildade nesse sentido de tem uma parte de mim ali, né? Ou tem muito de mim ali, né? É tudo. Então... Ô Flávia, parabéns, viu, por esse livro. Eu vou querer vê-lo também. Eu vou querer ler, né? A pessoa, eu acho que devia fazer assim, vem assim, tipo, audiobook. Vai ganhar um. Arrasei, gente! Obrigada, amiga, que delícia! Vamos falar um pouco das suas dinâmicas. Gente, é muito bacana, você fica 2h30 aqui, né? Em média, na constelação, no workshop, isso, uma média de 2 horas, né? Onde ali eu trago meditações, que mais? Todos estão convidados, né? Todos. Eu procuro deixar o mais completo possível, trago bastante coisa nova, sempre fazendo curso, porque realmente é o movimento do compartilhar, né? Participar das constelações familiares é maravilhoso, porque a constelação de uma pessoa, vem uma pessoa para olhar para o seu sistema familiar, mas cada vez que a gente participa, na verdade, é a nossa constelação. A gente está movimentando algo dentro de nós. A gente nunca participa por acaso de uma constelação familiar. Então, realmente procurem, tem vários consteladores aqui em Ourinhos, então realmente é uma ferramenta que traz muita consciência, né? E a nossa cura é a cura daqueles que vieram antes e é também a cura daqueles que virão. Acredito muito nisso, né? E eu observo esses efeitos, né? Tanto daqui para o passado, quanto daqui para os filhos, para os netos, e movimenta mesmo, é maravilhoso. É maravilhoso, gente, é maravilhoso.com.br, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha, Flávia. Eu queria saber de você se tem alguma pessoa, alguma das pessoas que já constelou até hoje com você, que foi um dos movimentos mais fortes e que te marcou, porque sempre tem alguma coisa que nos marca, né? Que nos fala, caramba, meu, né? Obrigada a Deus por eu estar aqui. Ai, tem tantos, mas
tantos. Um deles é muito recente, de um movimento de despedida de um moço que faleceu de acidente, e a irmã estava com síndrome do pânico. Então, estou falando isso com muito respeito às pessoas que eu atendo, sem nomes, claro, mas a história de um é a história de muitos, né? Então, esse irmão faleceu de acidente, tinha muita dor ali, e ela veio olhar para um congelamento emocional. A vida dela perdeu o colorido, só que ela não sabia de onde vinha, né? E quando abriu-se ali esse campo de informação da constelação familiar, trouxe muita dor, né? A dor, a raiva da partida do irmão. E, de alguma forma, ela congelou esses sentimentos dentro dela, de dor, enfim. E quando esses sentimentos vieram à tona, foi, assim, claro, tudo isso movido também por um grande amor pelo irmão. E depois ela poder se despedir desse irmão, né? Através desse movimento, desse campo. Nossa, foi maravilhoso, né? A gente se emociona também porque é algo realmente maior que nós. Eu estou aqui só como facilitadora, né? Não é o constelador que faz, é o campo. E quanto mais o constelador, o facilitador, ele permite que o campo haja, né? E o campo ele tem a sua própria força, né? Quanto menos o constelador se intromete no campo, mais força tem esse campo, e porque é um movimento de alma ali, né? É como se a gente pegasse uma historinha lá da biblioteca das memórias, trouxesse ela aqui e agora ela pode ser olhada de uma forma diferente. Tem uma outra história também, onde uma moça ela teve um filho de um outro relacionamento, ela se separou, daí ela teve um filho de um relacionamento bem rápido, né? Ela engravidou, na verdade, e depois ela acabou voltando com o marido. E quando nós fomos olhar para o campo, né? Para que ela pudesse olhar para a história dela, né? Vieram várias percepções, claro, mas o que mais me chamou a atenção ali, que eu falei, Deus, você é incrível, né? Que, na verdade, essa criança veio para o pai adotivo, né? Ela veio porque ela tem uma ligação, um vínculo espiritual muito forte com o pai, que agora a gente pode falar pai adotivo, e não com o pai biológico. Então, o pai biológico deu a vida, mas o pai adotivo, que é o marido da moça, ele tem ali uma conexão muito forte com essa criança. E, na verdade, essa história, então, do tá tudo certo, essa frase que é do próprio Bert Hellinger, tá tudo certo, realmente na nossa vida tá tudo certo. Que muitas vezes o nosso ego vem aqui, né, querendo, desejando que algo fosse diferente, mas tá sempre tudo certo, baseado em histórias que vieram antes, no destino que a gente tem que viver, né? A nossa vida ela é muito profunda, se a gente considerar que nós temos um propósito aqui, né? E que tem muito crescimento para nós aqui na vida. Então, assim, eu cresço com cada história e eu agradeço muito primeiro aos meus ancestrais, porque foi buscando a minha cura que eu cheguei aqui. Eu acredito muito que cura completa, né, seria a perfeição. Então, a perfeição é neurose, nós não chegaremos nela. Também sou super a favor de tudo isso que você está falando, Sim. que não seria neurose mesmo, né? E assim, eu acho que perfeição é uma palavra muito pesada. E eu não estou vendendo o produto dela, gente, eu não estou vendendo livro. Eu queria muito esse momento com ela para poder passar isso para vocês, para poder mandar para o maior número de pessoas possíveis. Porque se eu conseguir mudar tantas coisas na minha vida, se eu conseguir entender tantas coisas na minha vida, e sei que tenho muitas para entender ainda, eu tenho certeza que você também pode. E você vai melhorar muito a sua vida. Então era esse, eu acho que o recadinho que a gente tinha para deixar hoje para vocês, né, Flávia? Somos instrumentos, na verdade, né? Então, a minha cura, de alguma forma, é a cura de cada um aqui. Porque né? nós somos todos um só. A gente é energia pura, não é? É isso também, não é, amiga? Sim, sim. Nós somos todos um. Então, o que acontece comigo também pode acontecer com você. Nós somos conectados, todos conectados. E é difícil, às vezes, a gente entender isso, mas quando a gente começa a sentir que isso é verdade,
Cara, quando começa a fazer parte da verdade das nossas vidas, a gente começa melhorando a nossa e aí a gente vai disseminando a melhora do outro. Eu acredito muito que a gente pode aprender a ser feliz, né? E para ser infeliz é muito fácil, basta a gente não fazer nada. Para ser feliz, a gente tem que realmente arregaçar as mangas e olhar e dizer o que isso me mostra. Então, o que essa situação me mostra, o que essa dor me mostra, o que essa pessoa que faz isso para mim, ou que traz essa dinâmica para mim, me mostra. Nada na nossa vida chega por acaso. A maioria dos nossos problemas, eles acontecem porque a gente se coloca de alguma forma no papel de vítima ou no papel do perpetrador, então, ou do salvador. Então, na verdade, o conhecimento vai trazendo autorresponsabilidade, autoconsciência. Então, eu que trago essas dinâmicas para a minha vida, são as informações que estão no meu inconsciente que trazem essas situações e pessoas para a minha vida? Sim. Então, nós somos a causa de tudo. E isso empodera e isso traz realmente a força, a consciência, o conhecimento para que a gente possa, então, fazer algo diferente. Fazer algo com isso, né? Então, se reconciliar com algo para que a gente não deixe rebarba, né? A gente vá caminhando, realmente ao caminhar na luz, o permanecer no amor, porque cada movimento seja raiva, de julgamento, de apontamento nesse sentido, de indignação que a gente tem com relação ao outro e à vida, vai tirando uma parte nossa e isso vai nos emaranhando e vai emaranhar os nossos filhos e aí a gente vai perdendo força na vida. Então, eu gostaria de deixar realmente essa mensagem do permanecer no amor, né? É algo muito desafiador para todos nós, né? Porque ainda que me joguem pedra, eu olho diferente, sim, né? Então, por isso evoluir dá trabalho. Então, por que eu tô atraindo essa pessoa e essa situação? Essa talvez seja a primeira pergunta, né? Para a gente realmente poder ter o conhecimento do porquê as coisas chegam para nós. Porque as pessoas, as situações, uma doença chega para nós. O que eu preciso olhar? Qual é a minha lição de casa ali, né? E se chegou para nós é porque a gente tem força suficiente para olhar para isso. Então, permanecer no amor é permanecer em sintonia com a vida. E quem está fora dessa sintonia perde força. Algo começa a ruir na vida dessa pessoa, trazer muita dor de cabeça, doença, falta de prosperidade, dentre outras coisas. E é algo que um dia todos nós precisaremos olhar e percorrer esse caminho. Ou talvez os nossos filhos, ou talvez os nossos netos. É isso aí. Gente, era isso que eu queria trazer junto com a Flávia para todos vocês. Muito obrigada, minha amiga! Obrigada. Gente, um mega beijo no coração de todos vocês. Até sempre. Fiquem com Deus. Logo a gente volta com ela, tá? Tchau. Até.